Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Paulo Oliveira e esse é o nosso curso de Direito Eleitoral 2022. Aqui nós vamos falar dos principais temas do direito eleitoral para você que pretende se submeter a concursos, principalmente na área das carreiras jurídicas. Nós vamos começar falando dos princípios do direito eleitoral e partimos logo na sequência na aula de hoje para a justiça eleitoral. Ora, para falar dos princípios do direito eleitoral, cabe uma rápida explicação. Nós, então, precisamos observar que o direito eleitoral surge a partir da própria soberania popular. Então, todo o poder emana do povo que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Através de representantes eleitos, aí nós temos a clara noção da democracia representativa. E é essa democracia representativa que está ligada ao direito eleitoral. O direito eleitoral é o ramo do direito público que tem por objeto de estudo o processo eleitoral, os partidos políticos, os atos preparatórios desse processo eleitoral, a justiça eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Tem por propósito o direito eleitoral a garantia da legitimidade e da lisura do pleito eleitoral. Então, eu posso afirmar que o direito eleitoral está intimamente ligado ao exercício dos direitos políticos. Essa afirmação é de extrema relevância porque vai trazer efeitos durante todo o estudo do direito eleitoral. Os direitos políticos são direitos fundamentais, portanto, devem ser aplicados na maior medida possível. Esses direitos políticos, portanto, são protegidos constitucionalmente, são cláusulas pétreas. Então, os direitos políticos não podem ser abolidos. E isso é claramente demonstrado pelo próprio artigo 15 da Constituição Federal, quando nos fala que é vedada a cassação dos direitos políticos, embora seja possível a sua perda e a sua suspensão nas hipóteses previstas no texto constitucional. A diferença entre perda e suspensão, de forma bem básica e rudimentar, é que a perda é definitiva e a suspensão é temporária. E sempre vem à tona aquele questionamento. João, se a perda é definitiva, qual a diferença entre a perda e a cassação? Porque perceba que a Constituição Federal proíbe a cassação, mas permite a perda. A diferença é a motivação. A cassação tem uma motivação política. Então, eu vou cassar os direitos políticos daqueles que são contrários à ideologia ou o governo apresentados. Evidentemente, a cassação dos direitos políticos é inconstitucional, inconcebível, é protegida, né, o exercício dos direitos políticos é protegido não apenas pela Constituição, mas pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é um dos signatários. Portanto, não há dúvida alguma da proteção desses direitos políticos vedando a sua cassação, enquanto a perda tem uma motivação jurídica. No direito brasileiro, costuma-se afirmar, embora essa afirmação não seja unânime na doutrina, que há duas hipóteses de perda de direitos políticos. A primeira é a perda da nacionalidade por decisão judicial transitada em julgado. A perda da nacionalidade é assim indicada porque o exercício dos direitos políticos só é possível ao nacional. Se eu deixo de ser nacional, logo eu também vou deixar de ser eu também vou deixar de ser cidadão. E se eu deixo de ser cidadão, isso significa que eu não poderei mais exercer direitos políticos. É esse ponto que nós precisamos sempre ter em mente. Eu não poderei mais exercer direitos políticos. Se eu não posso exercer direitos políticos, claramente hipótese de perda. Essa hipótese de perda também pode ser estendida para os brasileiros natos que, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal, acabam perdendo a nacionalidade. De outro lado, há uma outra hipótese de perda que é a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou sua prestação alternativa nos termos da lei. Aqui é que não há unanimidade, pois, apesar da maioria da doutrina afirmar se tratar de hipótese de perda, parte dos doutrinadores, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, entendem que se trata de hipótese de suspensão. Embora nas provas, quando cobrado, se tenha cobrado como hipótese de perda. As outras hipóteses são hipóteses de suspensão. Então, nós temos a incapacidade civil absoluta, que, de acordo com o artigo 3º do Código Civil, é aplicada para os menores de 16 anos, é a hipótese de suspensão.
Nós temos a condenação criminal por decisão transitada em julgado, também hipótese de suspensão. E é uma suspensão que vai durar até que a pena aplicada seja cumprida, nos termos da súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral. Essa súmula 9 que vai afirmar a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com cumprimento ou extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. Ora, de outro lado, precisamos compreender que essa hipótese de suspensão está ligada a uma condenação criminal por decisão transitada em julgado. E isso faz toda a diferença. Não é a prisão que vai causar a suspensão dos direitos políticos. Se uma prisão for cautelar, ela não traz a suspensão dos direitos políticos, e o Código Eleitoral, desde 1965, nos traz a possibilidade da criação de sessões eleitorais em estabelecimentos de internação coletiva, como os estabelecimentos prisionais. Agora, é evidente que só é possível o exercício dos direitos políticos para aqueles presos que ainda não foram condenados definitivamente. Se eles ali cumprem prisão cautelar, logo eles continuam exercendo os seus direitos políticos. É o ponto aqui a ser observado. De outro lado, a condenação criminal por decisão transitada em julgado traz automaticamente a suspensão dos direitos políticos, não importando qual foi a sanção penal aplicada. Não importando se nós estamos falando de sanção penal privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Se há uma aplicação de sanção penal por decisão judicial transitada de julgado, enquanto ela não for integralmente cumprida, os direitos políticos estarão suspensos. Agora, integralmente cumprida. Se nós temos uma pessoa já no livramento condicional, que é a última etapa de cumprimento da pena, os direitos políticos continuam suspensos. Por quê? Porque ela ainda não cumpriu totalmente a pena. Tá certo? É um efeito automático, tá, gente? O que significa que, se há condenação criminal por decisão transitada em julgado, os direitos políticos estão suspensos, independentemente de expressa determinação na sentença condenatória. Ainda que a sentença condenatória não traga expressamente que os direitos políticos estão suspensos, a suspensão já se aplica. Diferente do que ocorre com a improbidade administrativa, que é a outra hipótese de suspensão. Pois, na improbidade administrativa, a suspensão de direitos políticos é uma sanção específica, diferente da condenação criminal por decisão transitada em julgado, em que a suspensão dos direitos políticos é efeito secundário da condenação. Na improbidade administrativa, não. O que significa que a suspensão de direitos políticos é apenas uma das sanções, de acordo ali com o artigo 12 da Lei 8.429. Uma das sanções. Então, significa que quando há a condenação por improbidade administrativa, se não houver expressamente a designação da aplicação da suspensão dos direitos políticos, não se haverá de falar em suspensão de direitos políticos nessa situação específica. Tranquilo? Pois bem, então, resumindo, nós podemos falar que são hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos, a perda da naturalização por decisão transitada em julgado, a incapacidade civil absoluta, a condenação criminal por sentença transitada em julgado, a recusa de cumprir a obrigação todos imposta ou sua prestação alternativa nos termos da lei e a improbidade administrativa. Pois bem, também no direito eleitoral, o que nós precisamos observar é o conjunto de princípios esses que servem como base, que servem como alicerce da própria disciplina. Dentre esses princípios, nós podemos apontar, vamos começar com o chamado princípio da anualidade. Eu não vou trazer de logo todos os princípios, porque alguns terão um melhor efeito quando tratados juntamente com o instituto ao qual se encontram vinculados. Mas aqui podemos aprofundar alguns, é o que acontece com o princípio da anualidade. Esse princípio da anualidade se encontra previsto no artigo 16 da Constituição Federal. E o artigo 16 da Constituição Federal vai acabar nos falando que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor imediatamente. Quando nós falamos de processo eleitoral, nós estamos falando de uma sucessão de atos interligados que tem por objetivo a criação de um ato final,
Esse ato final é a escolha popular de seus representantes. Nessa situação, o processo eleitoral pode ser entendido sob duas vertentes. Nós podemos falar do processo eleitoral em sentido amplo e podemos falar do processo eleitoral em sentido estrito. Em sentido amplo, o processo eleitoral abarca todo e qualquer ato eleitoral. Em sentido estrito, o processo eleitoral inicia-se na convenção partidária e vai até a diplomação. Os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, e posso dizer também do Supremo Tribunal Federal, quando se referem a processo eleitoral, normalmente se referem a esse sentido estrito. E é assim que se interpreta quando da aplicação do princípio da anualidade. Então, se a lei altera algum instituto, algum ato entre a convenção e a diplomação, a lei alterou o processo eleitoral. E se ela alterou o processo eleitoral, aplica-se o princípio da anualidade. Nesse caso, o princípio da anualidade significa que a lei vai entrar em vigor imediatamente. E se nós estamos falando de vigência, nós estamos falando da integração de uma norma com o ordenamento jurídico. É essa vigência que se fala. Quando a Constituição determina que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor imediatamente, isso significa que esta norma não se submete a vacatio legis. Não há vacatio legis para normas que alterem o processo eleitoral por conta da disposição do artigo 16. Mas, João, eu entendi. O princípio da anualidade faz com que a lei que altere o processo eleitoral entre em vigor imediatamente, não é isso? É exatamente isso. Só que tem um detalhe. Chama-se anualidade porque, apesar de entrar em vigor imediatamente, ela só se aplica às eleições que ocorram há pelo menos um ano de sua vigência. Nesse sentido, pode-se observar que o propósito do princípio da anualidade é garantir uma segurança jurídica aos players do processo eleitoral. Os players do processo eleitoral não podem se submeter a mudanças repentinas, porque toda organização para o exercício dos direitos políticos acaba sendo prejudicada. Daí a determinação desse princípio da anualidade. Como ele protege os direitos políticos e os direitos políticos são fundamentais, eu posso afirmar que o princípio da anualidade também é cláusula pétrea. Além do princípio da anualidade, nós temos o princípio da atipicidade eleitoral. E esse princípio da atipicidade eleitoral nos mostra, também é chamado indúbio pró-candidato ou indúbio pró-eleitor, nos mostra que qualquer limitação ao exercício dos direitos políticos deve ser expressa. Eu não posso trazer qualquer limitação ao exercício dos direitos políticos se essa limitação não vier expressa na Constituição ou em lei. Nesse sentido, é que o princípio da tipicidade eleitoral nos traz. Tá? Então, nessa situação, apenas para exemplificar, eu não posso ter alguma hipótese de inelegibilidade, que por sua vez limita o exercício dos direitos políticos, se essa hipótese de inelegibilidade não estiver consagrada na Constituição e em lei, no caso até da inelegibilidade em lei complementar. Princípio da primazia das eleições diretas, que vai nos mostrar que as eleições são em regra diretas, então o eleitor vai, de fato, apontar aquele que ele entende mais capacitado para o exercício da função legislativa ou da chefia do poder executivo. Então, há uma primazia das eleições diretas, que nos mostra que a exceção ou as exceções às eleições diretas também devem vir expressas na legislação. Nós temos o princípio da intermediação obrigatória, posso dizer, dos partidos políticos nas candidaturas. No direito brasileiro não se admite a candidatura avulsa. Alguns até advogam em sentido contrário. Há uma discussão perante o Supremo Tribunal Federal acerca disso, mas por enquanto o Supremo não se manifestou. Enquanto isso, se eu quero me candidatar a mandato eletivo, necessariamente deveria fazê-lo por intermédio de um partido político. Princípio da temporalidade na investidura das funções eleitorais, nós vamos falar isso ainda na aula de hoje. Significa que os tribunais eleitorais não possuem um quadro próprio de magistrados e que, portanto, os magistrados da Justiça Eleitoral ou são magistrados de outros órgãos ou são advogados que vão exercer um mandato. Esse mandato nos tribunais eleitorais será de 2 anos no mínimo e 4 anos consecutivos no máximo. Princípios da federação e da delegação, e da delegação, que são aplicados ao Ministério Público Eleitoral. O princípio da federalização significa que as funções eleitorais do Ministério Público são exercidas pelo Ministério Público Federal. E o princípio da delegação fala que
quando se trata de atuação perante a zona eleitoral, ou seja, a primeira instância da Justiça Eleitoral, a atuação é feita por promotor eleitoral e esse promotor eleitoral necessariamente será membro do Ministério Público Estadual. É a própria lei que, nesse caso, delega ao Ministério Público Estadual o exercício dessas funções que normalmente são realizadas pelo Ministério Público Federal. O princípio da legalidade na propaganda eleitoral, que nos diz que a propaganda eleitoral deve ser realizada na forma da lei, e o princípio da liberdade na propaganda eleitoral, que nos diz que dentro do que a lei afirma, a propaganda eleitoral é livre. Por fim, o princípio do poder de polícia nas eleições, que, na propaganda eleitoral, melhor dizendo, que é exercido pelo juiz eleitoral. Tá certo? Então são esses os princípios básicos do direito eleitoral, né? Só repassando os princípios da anualidade, atipicidade eleitoral, primazia das eleições diretas, intermediação dos partidos políticos nas candidaturas, temporalidade na investidura das funções eleitorais, federalização, delegação, legalidade na propaganda eleitoral, liberdade na propaganda eleitoral e poder de polícia na propaganda eleitoral. São os princípios básicos do direito eleitoral. Já que nós entendemos essa rápida introdução para o direito eleitoral, nós precisamos agora observar o poder judiciário eleitoral, a justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral que exerce um papel importantíssimo no pleito, pois é responsável pela organização e fiscalização das eleições. A Justiça Eleitoral faz parte do Poder Judiciário da União, logo todos os seus órgãos são órgãos federais. De acordo com o artigo 118 da Constituição Federal, são considerados órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. É importante considerar que a organização e a competência da Justiça Eleitoral devem ser definidas em lei complementar. Nós não vamos encontrar organização da Justiça Eleitoral, em parte nós encontramos, porque a Constituição Federal nos fala tanto da composição do Tribunal Superior Eleitoral quanto da composição dos tribunais regionais eleitorais. Mas competência nós não encontramos na Constituição Federal. Então, com isso, a Constituição, na realidade, delega à lei complementar as regras sobre a organização e competência da Justiça Eleitoral. Só que hoje, principalmente a competência, se encontra prevista no Código Eleitoral e o Código Eleitoral foi publicado como uma lei ordinária. É a Lei 4737 de 1965. Esse é o Código Eleitoral. Só que na parte que trata acerca de organização e competência da Justiça Eleitoral, o Código Eleitoral é entendido como se lei complementar fosse. Assim ele foi recepcionado pela atual ordem constitucional. E essa diferença não é uma diferença meramente acadêmica, pois se eu quero alterar dispositivo do Código Eleitoral que trata sobre a organização e competência da Justiça Eleitoral, necessariamente eu vou precisar de uma lei complementar. Tá? Então, podemos concluir afirmando que o Código Eleitoral tem uma natureza jurídica mista. Ele é parte lei ordinária e na parte que trata sobre a organização e competência da Justiça Eleitoral, ele é lei complementar. Em relação aos membros da Justiça Eleitoral, como nós dissemos há pouco, não há um quadro próprio de magistrados na Justiça Eleitoral. Esses magistrados cumprem um mandato. Fala-se assim, um princípio da temporalidade. Eu gosto de falar que é um princípio da temporalidade na investidura das funções eleitorais, para que você não pense com a temporalidade da própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é um órgão permanente. Temporária é investidura nos mandatos para membros da Justiça Eleitoral. Isso aqui é temporário. Ora, nesse ponto específico, os membros dos tribunais eleitorais gozam de amplas garantias, dentre elas a inamovibilidade. Perceba bem que a Constituição, no artigo 121, em nenhum momento nos falou que os membros da Justiça Eleitoral possuem vitaliciedade. Seria uma falácia das grandes. Na verdade, o que nós temos é que os membros da Justiça Eleitoral, eles possuem inamovibilidade, mas não possuem vitaliciedade, pois cumprem um mandato de no mínimo 2 e no máximo 4 anos consecutivos. Ora, podemos também falar do Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral é composto de no mínimo 7 juízes.
Esses juízes são denominados normalmente de ministros. Então, nós podemos falar que o Tribunal Superior Eleitoral é formado de no mínimo 7 ministros. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral tem exatamente 7 membros. Dentre esses 7 membros, 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal, outros 2 são ministros do Superior Tribunal de Justiça. Perceba que tanto os ministros do Supremo quanto os ministros do STJ são eleitos, e outros 2 são advogados. Esses advogados são nomeados pelo presidente da República, dentre 6 indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Só aqui podemos trazer algumas observações. A primeira observação é que não se fala de quinto constitucional. Nenhum dos membros do Tribunal Superior Eleitoral veio do Ministério Público. A segunda observação é que a Ordem dos Advogados do Brasil não participa da indicação dos advogados. Os advogados são indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo presidente da República. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal indica 6 advogados em 2 listas tríplices. Em cada lista tríplice, o presidente da República vai fazer a nomeação que quer entender mais adequado. É assim que vai funcionar. Agora, é importante observar que o Tribunal Superior Eleitoral entende que esses advogados precisam ter uma experiência de pelo menos 10 anos na profissão. Na profissão enquanto advogados, então, para que se comprove cada ano, é necessário que se tenha pelo menos 5 atos privativos de advogado por ano. Esses 10 anos podem ser consecutivos ou não. Aqui nós observamos a Resolução 23.517 do Tribunal Superior Eleitoral, que em seu artigo 5º vai afirmar: na data em que forem indicados, os advogados deverão estar no exercício da advocacia e possuir 10 anos consecutivos ou não de prática profissional. Ora, sobre os advogados, gente, cuidado que esses 10 anos não precisam ser em atuação eleitoral. O advogado não precisa ter qualquer experiência eleitoral, por incrível que pareça. Ele só precisa ter 10 anos como advogado e comprovar, no mínimo, 5 atos privativos de advogado por ano. Tá? Outro ponto bem interessante é o seguinte: os tribunais eleitorais possuem em seus quadros advogados que vão funcionar como membros da Justiça Eleitoral. Esses advogados, inclusive, são chamados de membros da classe de juristas. E aí se costuma diferenciar os membros da classe dos magistrados, que são os ministros do Supremo e do STJ, os membros da classe de juristas, que são os advogados. Curiosamente, a atuação do advogado enquanto membro do Tribunal Superior Eleitoral não o impede de continuar advogando. Mas quem está dizendo isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal. Então, aquela regra que você conhece bem, que afirma que a advocacia é incompatível com o exercício da magistratura, para os membros do TSE, e posso dizer também dos tribunais regionais eleitorais que são advogados, isso não é aplicado. Daí se observa o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DI 1127, a incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes em face da composição da Justiça Eleitoral estabelecida na Constituição Federal. É isso que nós vamos observar. Bom, dito isso, também o Tribunal Superior Eleitoral vai ter como presidente, como vice-presidente, ministros do Supremo Tribunal Federal e como corregedor geral eleitoral, o ministro do Superior Tribunal de Justiça. A eleição é feita pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então, só ter esse quadro em mente. Então, o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral necessariamente são ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto o corregedor-geral eleitoral necessariamente será ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os julgamentos no TSE são feitos, via de regra, por maioria de votos, estando a maioria de seus membros presente. Então, a presença da maioria de seus membros é o suficiente para permitir o início do julgamento de determinado processo no Tribunal Superior Eleitoral. Há, no entanto, 4 exceções a isso. Nessas 4 exceções, o julgamento só ocorre se todos os membros estiverem presentes. Agora, cuidado. Nessas 4 exceções, não há necessidade do julgamento à unanimidade. O julgamento pode ter ocorrido à maioria, ou por maioria, melhor dizendo, mas com todos os membros presentes.
Tá? É diferente da regra em que se diz que a maioria dos membros presentes já é o suficiente para o julgamento de determinado processo. Tá certo? Quais são as 4 situações? Nós encontramos aqui. Quando se trata da discussão da legislação eleitoral frente à Constituição Federal, então houve arguição da inconstitucionalidade de alguma norma eleitoral. Quando há cassação de registro de partido político, quando há anulação geral de eleições e quando se trata de perda de diplomas. Nessas 4 situações, todos os membros devem estar presentes. Um detalhe é considerar que esses 7 membros, que são chamados membros efetivos ou titulares do Tribunal Superior Eleitoral, são substituídos por suplentes. E esses suplentes são escolhidos na mesma data, pelo mesmo processo e em mesmo número. Então, como você tem 7 titulares, você também tem 7 suplentes. A substituição sempre é feita dentro de uma mesma classe. Então, o membro do TSE que tenha vindo do Supremo Tribunal Federal só pode ser substituído por suplente que tenha vindo do Supremo Tribunal Federal. Em relação aos 2 advogados, quebra o Tribunal Superior Eleitoral a rigidez da regra que determina a presença de todos os membros e afirma que quando há impossibilidade jurídica, né, ou quando há, por suspeição ou impedimento, a incapacidade de um membro advogado participar do julgamento no TSE e também impedimento jurídico de seus 2 suplentes serem convocados, que o quórum, mesmo nessas 4 situações, poderá ser incompleto. Mas é uma situação bem excepcional. É o que nós observamos no posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, em que se traz a possibilidade do julgamento com quórum incompleto por suspeição e impedimento de ministro titular da classe D advogado e impossibilidade jurídica de convocação de juiz substituto. É evidente porque é mais fácil que um advogado, até pela vida profissional, esteja ligado a alguma pessoa interessada naquele processo do que aqueles outros membros que já vêm de uma carreira de magistratura. Bom, com relação à competência, é lógico que a competência é assunto bem cobrado em prova, por isso o cuidado que nós temos de tratar dela, mas eu gosto de trazer um bizu, eu gosto de trazer uma manha para facilitar o estudo da competência. E essa manha é bem simples. Vamos imaginar que nós vamos dividir a competência da Justiça Eleitoral por eleição. Dividindo por eleição, as eleições presidenciais são de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, por exemplo, eu quero me candidatar ao cargo de presidente ou vice-presidente da República. O registro de candidatura deve ser pleiteado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Se a eleição for federal ou estadual, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral. Quando eu falo eleição federal, eu falo da eleição para os membros do Congresso Nacional, senadores e deputados, membros do Congresso Nacional. A eleição é feita, né, perante o Estado, apesar de se tratar de um mandato federal, por isso a competência será do Tribunal Regional Eleitoral. E, por fim, eu tenho as eleições municipais, cuja competência será dos juízes ou juntas eleitorais. O bizu, a manha, é essa. Tá? Agora, nós vamos encontrar nessa manha algumas exceções. A primeira exceção, o artigo 23, inciso 7º do Código Eleitoral, que nos fala em designar a data para a eleição, quando essa data não estiver prevista em lei. Mas, João, não está prevista em lei a data das eleições? Está, mas em algumas situações a lei não tem como prever. Por exemplo, a eleição foi anulada. Se a eleição for anulada, ela precisa ser realizada novamente. É a chamada eleição suplementar. Eu não gosto dessa designação, desse nome dado, mas é o que, né, eles trazem, a eleição suplementar. Então, a eleição suplementar não tem data pré-definida na legislação, cabendo à Justiça Eleitoral designar data para ela. A Justiça Eleitoral, assim, quando se trata de eleições federais e presidenciais, a competência para designar data de eleição será do Tribunal Superior Eleitoral. É uma exceção à regra, porque normalmente as eleições federais são de competência dos tribunais regionais eleitorais, mas em se tratando de designar data para eleição, a competência será do Tribunal Superior Eleitoral. De outro lado, nós temos o artigo 30, inciso 4º do Código Eleitoral, que é a mesma coisa, designar data para eleição quando a eleição não estiver prevista em lei.
E aí, nesse caso, as eleições estaduais e municipais terão as datas designadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando, na verdade, as eleições municipais, via de regra, são de competência dos juízes e juntas eleitorais. Mas para designar data dessa eleição, quando não prevista, né, por exemplo, na anulação, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral. Por último, o artigo 262, que fala do recurso contra a expedição de diploma, o recurso contra a expedição de diploma quando ajuizado em face de eleitos para as eleições federais e estaduais, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições municipais, do Tribunal Regional Eleitoral, é uma exceção a essa mãe, é uma exceção a esse bizu. Apenas quando se trata de recurso contra expedição de diploma em relação às eleições presidenciais, é que a competência será do próprio TSE, aí volta, né, a mãe. Mas fora o recurso contra expedição de diploma em eleições presidenciais, nas outras situações há exceções. E nós vamos falar disso posteriormente na aula sobre ações eleitorais. Aí, nesse caso, há claramente exceção à manha, ao bizu que nós aqui observamos, tá certo? Mas nós voltaremos a falar, né, sobre competência da Justiça Eleitoral no próximo bloco. Só uma pequena pausa. Nos vemos em breve.